olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de junho, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Mês este dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Queremos, diante de sua imagem, pedir que o nosso coração possa acolher a palavra que é Ele mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje o Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 7, versículos 6, 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui ainda dentro do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, no contexto do Sermão da Montanha. E São Mateus vai nos levando então à compreensão da palavra. Ele nos convida a perceber esta palavra que o Senhor direciona aos discípulos e a cada um de nós. Não dei aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Aqui nós poderíamos pensar algo além. Não é simplesmente uma afirmação concreta no que diz respeito a cães e porcos, mas tudo aquilo que é agradável ao coração de Deus, justo ao ser humano, que possa ser voltado em benefício do próprio ser humano, que possa ser voltado para a dignidade da pessoa. Muitas vezes nós jogamos aquilo que é necessário aos porcos. Em que sentido? Toda vez que nos fechamos em nós mesmos e deixamos de viver aquilo que é comum aos irmãos, àqueles que o Senhor nos confiou, nós estamos jogando aos porcos o nosso amor, o nosso comprometimento, a graça de se viver como comunidade e família. E tudo isso vem contra nós mesmos posteriormente. Por isso, amados irmãos e irmãs, possamos pedir a Deus esta graça de não desperdiçar o amor e a graça dele que é derramado em nossos corações com projetos mesquinhos, com interesses próprios. E Jesus continua dizendo: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Olha que afirmação. Aqui estamos diante, então, daquela conversa de Jesus com
aquele homem justo, conhecedor da lei, enfim, que vem conversar com o Senhor. Aonde ele pergunta o que é necessário para alcançar o céu, e Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Não faz muito tempo que nos deparávamos com essa leitura. E Jesus termina dizendo que a lei e os profetas se resumem nisto. Hoje São Mateus, diante dessa fala de Jesus, nos traz de novo essa consistência. Tudo aquilo que eu devoto ao outro, tudo aquilo que eu faço ao outro, configura-se essa prática da lei e dos profetas. Mas fazer o quê? Viver o quê? Viver como Jesus vivenciou, sobretudo na prática do amor, da concórdia, da justiça, da solidariedade, da fraternidade. Os nossos irmãos aqui de São Jorge vivenciaram um contexto maravilhoso em Corpus Christi, onde Jesus visitava as ruas de nossa cidade, e quantas pessoas com o coração agradecido a Deus por aquilo que Ele concede na vida cotidiana, deram o pouco que têm, muitas vezes, para ajudar outras pessoas. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, inseguros, mas mesmo assim, confiaram na providência e no amor de Deus, na expectativa do pouco que tem, para que aquele irmão que nada tem, possa ter a necessidade, aquilo que é necessário e básico. Percebam, Jesus vai falar a estes gestos, a tudo aquilo que eu quero para o outro, consiste a lei e os profetas. O amor ao irmão, o amor àqueles que o Senhor nos confiou. Isto é fácil, em hipótese alguma, porque isto nos leva a fazer um conflito, uma luta conosco mesmo. A primeira atitude do nosso coração, talvez é se fechar em nós mesmos e viver um egoísmo. Mas como que eu vou tirar daquilo que eu tenho para dar a outra pessoa? Mas como eu vou vivenciar isto? E Jesus vai nos dizer: entrai pela porta estreita, porque é largo a porta e espaçoso o caminho daquilo que leva à perdição. Como é fácil nós percebermos tantos mecanismos e situações que, em vez de ajudar aquele que é mais humilde, muitas vezes o coloca cada vez mais em situações de marginalidade. Este mesmo versículo muitas vezes é colocado na nossa caminhada, nos desafios da vida cotidiana. E em hipótese alguma, Deus quer o nosso sofrimento. Mas é necessário perceber que no horizonte da vida, todos passam por dificuldades. Todos passam por sofrimento. Talvez aquele que não tem o pão em casa, a necessidade básica de se alimentar. Mas quantos são aqueles que têm tantas coisas? Não lhe falta um prato de comida em casa, talvez tenha o melhor carro, tenha um bom trabalho, mas lhe falta o essencial, o amor, o sentido da vida. Portanto, amados irmãos e irmãs, todos nós somos convidados pelo Senhor a ser discípulos missionários, a levar sentido às vidas, dar ao irmão que nada tem o pão necessário, porque como ele vai conhecer a Deus se está com fome? E aquele que tudo tem, pedir a Deus a graça de sermos instrumentos para levar a paz, o amor e a concórdia, para que, encontrando-se com Jesus, possamos vivenciar de um modo antecipado o
que celebraremos amanhã. Amanhã a igreja nos convida a celebrar a Natividade de São João Batista, dia 24 de junho. E qual é a frase célebre de São João? Que antes ele cresça e eu diminua. Que Deus possa usar-nos como instrumentos e que Ele possa aparecer diante dos nossos gestos de caridade, seja para com aquele necessitado do pão cotidiano, seja para aquele coração que ainda não encontrou o verdadeiro sentido do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.